Ele esteve na fundação de São Paulo, que nasceu como um colégio para índios e colonos, viveu muitos anos lá, ainda era estudante jesuíta, e ele fazia sua formação junto com a catequese, com o ensino, com as viagens. Ele percorreu o Brasil várias vezes, né, a pé, de barco. Foi pregador, foi escritor, foi provincial dos jesuítas, e ele e os jesuítas nesses primeiros séculos tiveram uma importância muito grande na integração do território, do território brasileiro, nas comunicações, no acesso às populações indígenas, na criação de uma língua geral que era comum em que muitas populações indígenas entendiam. Isso foi criação dos jesuítas, tanto do Padre Anchieta, quanto no século XVII, depois de um jesuíta que escreveu uma gramática da língua brasílica para a bacia amazônica. Então, os jesuítas tiveram uma importância primordial na integração do território brasileiro e vamos dizer, na garantia de ser um território da coroa portuguesa e católico. E, ao mesmo tempo, protegiam os indígenas da tentativa dos colonos de quererem escravizá-los. Isso, por muitas décadas e séculos, foi um embate muito grande entre os indígenas e os colonos. Na verdade, a intenção de Anchieta e dos missionários era evangelizar. Quer dizer, que implicava em modificar a cultura, sim. Quer dizer, a cultura aborígene como um valor em si mesma, isso é um valor do século XX. Né? No século XVI, se pensava que devia evangelizar e o padrão de cultura era a cultura europeia. Mas, no trabalho de Anchieta e dos outros missionários jesuítas, houve uma tentativa de se adaptar ao mundo indígena. Então, uma catequese em língua indígena, o uso de instrumentos musicais, intérprete nas confissões, o uso de instrumentos musicais na igreja, aceitar os indígenas nus no templo, né, que até muita gente ficou escandalizada, inclusive o primeiro bispo brasileiro. Então, houve uma tentativa, sim, de se adaptar à cultura, mas para evangelização. E qual foi o papel dele na educação desses índios? Qual foi a importância de ter essa gramática? Bom, a gramática permitiu uma integração de amplas áreas do território brasileiro, porque mesmo que essa língua padronizada, que viesse chamar língua geral, mesmo que ela não fosse falada por todos, ela era entendida por quase todos. Então isso permitia a circulação dos missionários e depois a circulação dos colonos, dos bandeirantes. Isso aconteceu na costa, com a gramática de Anchieta, e depois, no século XVII, com uma outra gramática escrita por outro jesuíta, a gramática da língua brasílica, que serviu para a bacia amazônica. E a contribuição literária dele em poemas, em texto, em sermões, eram com o objetivo de evangelização, mas também tinham poemas pessoais. E qual a importância disso para a própria literatura brasileira? Bom, Anchieta tem uma produção em latim importante, poemas eucarísticos. Ele escreveu um poema da Bem-aventurada Virgem Maria, quando ele estava prisioneiro dos Tamoios, no litoral de São Paulo, em Ubatuba, um poema com mais de 5.000 versos, com métrica alexandrina, 11 sílabas, ritmo e rima. Um poema de 5.000 versos, uma coisa gigantesca. E também escreveu sermões, que era um grande meio de comunicação da época, escreveu cartas muito importantes, que contam o nascimento de São Paulo, que falam do Rio de Janeiro, da época da expulsão dos franceses. Ele tem uma carta sobre a Mata Atlântica, uma carta longa, detalhada, que é a primeira grande descrição da Mata Atlântica que se tem notícia. Era, de certo modo, um naturalista, né? Que, na verdade, esses homens eles transitavam por vários saberes naquela época. Eles eram, assim,
antes de existir o termo, eram meio enciclopédicos, vamos dizer. E ele também fez teatro, ao Teatro de Anchieta, para a catequese dos índios, fez poemas também em tupi, um catecismo em tupi. Então, ele teve um amplo domínio literário de várias línguas, de vários modos de comunicação, mas a serviço da evangelização sempre. E qual a importância então, da canonização do Padre Anchieta para a Igreja Católica no Brasil? Bom, a canonização é um reconhecimento universal da Igreja Católica em relação ao valor evangélico da vida de Anchieta. Quer dizer, é um homem que trabalhou muito em condições muito adversas. O Brasil, naquela época, as condições de comunicação eram muito difíceis, as distâncias eram muito difíceis de ser transportadas. Ele percorreu imensas distâncias a pé, de barco, enfrentando mil perigos, e um homem que teve um profundo amor a Deus e um profundo amor aos colonos e aos indígenas. Então é alguém que amou muito a nossa terra e para nós é uma grande inspiração hoje. Eu imagino, por exemplo, entrar pelos sertões do Brasil e do litoral até São Paulo, seguindo as rotas dos indígenas. Pelo meio da selva, com onça, com cobra, com mil perigos que devia haver. Outras tantas distâncias que ele percorreu assim, pelo litoral brasileiro. E ele foi prisioneiro dos tamoios. Ficou quase um ano refém dos tamoios lá no litoral de São Paulo, onde hoje é Ubatuba. E foi nessa época que ele escreveu o poema da Bem-aventurada Virgem Maria, um poema com mais de 5.000 versos, com 11 sílabas, cada um com ritmo e rima. Então foram desafios grandes que ele viveu. Além do que, naquela época, a costa brasileira já era cobiçada pelos corsários ingleses, franceses, porque já havia um comércio do pau-brasil, mas também os engenhos começavam no século XVI do Brasil. Então, São Vicente foi invadido. Uma das razões de ter se fundado São Paulo foi justamente fugir da costa, né, e ficar protegido pela Serra do Mar. Salvador, no século XVI, foi invadida 3 vezes pelos corsários. Então, havia riscos dos mais diversos naquela época. E o Padre Anchieta também contribuiu para a forma de se fazer teatro hoje? Bem, ele foi o primeiro teatrólogo com muitas peças de teatro para a catequese dos índios. Eu imagino que hoje, lendo as peças dele, alguém pode se inspirar. Eu tenho colegas historiadores que estudaram o teatro de Anchieta, fizeram dissertações, teses e veem que é algo de valor. Quer dizer, certamente foi alguém muito criativo, que além de teatro fez procissões com centenas, milhares de indígenas usando instrumentos musicais, com ritmo, com música, e usou na liturgia a música e os instrumentos indígenas. Então foi alguém muito criativo, e essa criatividade certamente é inspiradora hoje. E o que na formação dele, no passado dele, que pode ter influenciado nessa adaptação que ele teve à cultura, essa criatividade? Bom, ele veio relativamente jovem. Ele tinha se formado em Direito na Universidade de Coimbra, mas naquela época que se formava mais cedo. Ele chega aqui ao Brasil, acho que com 19 anos. Muita coisa ele aprendeu aqui mesmo, no contato, no trabalho com os índios, mas a sua formação jesuítica, pela espiritualidade e pelas constituições da Companhia de Jesus, elas levavam à inserção, a conhecer a realidade, a conhecer as pessoas, a se adaptar aos tempos, lugares e circunstâncias, como dizia Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. E a espiritualidade dos exercícios espirituais de Inácio de Loyola levava as pessoas, e leva as pessoas ainda hoje, a reconhecerem a presença de Deus no mundo, de Deus agindo, e favorecer essa presença, essa ação. Então, certamente, tudo isso contou muito na vida de Anchieta e de tantos missionários do século XVI até hoje.